Bom dia a todos. Eu é um prazer estar aqui na Costa Rica, este belo país. Gostaria de agradecer ao senhor presidente do Sinter Café, o senhor Arnoldo Leiva, e sua comissão organizadora, pelo gentil convite de participar desta 29ª edição do Sinter Café. Muito obrigado. Vamos trabalhar. Falar sobre café no Brasil não é fácil, mas é um prazer para mim devido à minha paixão de tantos anos de família. Minha família está envolvida há 150 anos em café no Brasil e isso é movido por uma grande paixão e por um grande trabalho. Vamos falar um pouco sobre a estrutura de produção de café no Brasil. O Brasil foi introduzido o café em 1727, com uma área recorde que chegamos a ter 5,5 milhões de hectares. Me desculpe, a partir da próxima semana, este trabalho vai estar no nosso site do Secafé em inglês. Houve uma redução de 60% da área e hoje nós temos ao redor de 2,2 milhões de hectares. Evidentemente, com leis ambientais e sociais absolutamente rígidas. O Brasil é um caso de sucesso em café. Nós temos 8 milhões de empregos diretos e indiretos. Sempre foi o maior produtor, o maior exportador e hoje o segundo maior consumidor mundial. As exportações médias têm sido ao redor de 33 milhões de sacas de café e vocês podem observar um cálculo interessante que de 1821 a 2015 nós exportamos para o mundo 2,183 bilhões de sacas de café. Ou seja, nos últimos 15 anos, 452 milhões de sacas de café. E este ano passado nós tivemos o recorde de ano-safra de exportação na faixa de 36 milhões de café. Uma receita cambial para o nosso país de 8,7 bilhões. Eu queria situar que dentro do agronegócio, o café no Brasil representa o 5º produto em agronegócio. Nós temos outros produtos à nossa frente. Estamos hoje como o 2º maior consumidor mundial, com 20 milhões de sacas. Essa semana foi realizada um encontro na Bahia, ao norte do Brasil, onde foi feita uma estimativa que em 2019 nós estaremos consumindo 24 milhões de sacas de café. Há um sucesso terrível entre os jovens, o processo de cafeterias e o mercado de cápsulas. É muito bom. Nós tivemos, nesses anos todos de vida com café, os mais diversos desafios, geadas, que hoje não é mais uma grande preocupação no Brasil devido à mudança das estruturas produtoras indo mais ao norte. Nós tivemos êxodo, migração para as grandes cidades, tivemos com isso revoluções num novo sistema de produção e processo de preparação, devido à escassez da mão de obra, o aumento do custo, e agora nós temos que conviver com um fator de desafio terrível, que são as secas. Os fenômenos climáticos hoje em dia são mais, podemos dizer, cotidianos. A irregularidade do clima no Brasil é impressionante, basta ver o ano passado o que nós tivemos. E a questão também de, por ser uma área de extensão muito grande, uma distribuição muito grande,
de regiões, estados, produtores do Brasil, fazem com que as diferenças climáticas atinjam um ponto, atinjam outro. Mas, de uma maneira geral, a seca hoje é a grande preocupação, não só do Brasil, como do mundo. Em 1989, nós caracterizamos um boom da cafeicultura brasileira, graças aos... Aqui vocês podem ver uma produção do Cerrado Mineiro totalmente mecanizada e ligada, interessante isso, em plena florada. Mas nós tivemos um boom na cafeicultura em 1989, devido primeiro, ao término das cláusulas econômicas da Organização Internacional do Café, devido ao término da Guerra Fria, como também, consequentemente, a extinção dos órgãos de governo, porque até então nós tínhamos intervenção governamental e, felizmente, essa intervenção governamental terminou e nós pudemos caminhar praticamente independentes. São os dois motivos. Nós tínhamos um Instituto Brasileiro do Café, que além de servir uma parte agronômica, era altamente intervencionista e o mercado funcionava à base de resoluções. Com isso, nós tivemos pontos positivos e pontos negativos para os produtores que ficaram realmente muito preocupados com esses dois fatos novos, términos das cláusulas econômicas e o término do Instituto Brasileiro. Os pontos positivos para os produtores na época, nós tínhamos áreas diversas de produção e possível expansão do Parque Café. Nós temos centros de pesquisas realmente eficientes em várias regiões, em vários estados. Outro fator que é extremamente positivo para o café, nós temos a cadeia do agronegócio café, no sistema agronegócio café, de A a Z organizada, indo da pesquisa à xícara. Indústrias de equipamento, indústrias de máquinas, pesquisa, tudo que pode se referir, nicho ecológico favorável, tudo facilita muito a nossa produção. Outro fator nos anos 90 foi a democratização da informação, e isso divulga de uma forma fantástica aos produtores. Hoje não há semana que não tenha seminários de informação em alguma parte do Brasil relativo a café, como também só de canais de comunicação, como televisão. Existem 5 canais de agronegócio no Brasil que são vistos com informações diárias sobre todos os produtos agrícolas. Com isso, criou-se uma nova cultura para o produtor nesse mercado livre. E foi um desafio para o produtor. Os produtores olharam com receio negativo a extinção do Instituto Brasileiro do Café, a retirada do preço de garantia, que era uma base para os produtores, subsídios, fim de tutela governamental, o término das cláusulas, demais, fins de cotas, no final, todo esse tipo de intervenção trazia um limite ao Brasil e fazia que ele pudesse crescer juntamente com o mercado. E, naquele tempo, nós tínhamos incerteza econômica. Era um período que nós chegamos a ter 120% de inflação ao mês. Era terrível, imagine como nós trabalhávamos. Em 94 veio a estabilidade econômica e daí houve um novo ambiente que se desenvolveu juntamente aos produtores e a todos os mercados, criando um Brasil novo, tanto no agronegócio como demais. E foram criadas novas estruturas. Nós criamos uma nova estrutura no Brasil que chama-se Conselho de Política Cafeeira, que é um órgão misto entre iniciativa privada e seus devidos segmentos, que são produção, Conselho Nacional dos Cafeicultores, Confederação Nacional da Agricultura.
Associação Brasileira da Indústria de Torrefação Local, a Indústria de Solúvel e nós, o Conselho de Exportadores de Café, juntamente com o Ministério da Agricultura, Finanças, Comércio e Relações Exteriores. Aqui talvez possam entender mais nessa cadeia como é a estrutura, como é desenvolvido e o que depende de cada um. Agora, o interessante é que tudo é muito bem interligado e trabalhado em cadeia, todos os segmentos de cafés no Brasil. Contamos, para poder haver pesquisa, suporte ao produtor brasileiro, um fundo. Esse fundo foi feito nos anos 80, 90, com impostos cobrados na época arbitrariamente, evidentemente, que eu sou contra qualquer tipo de imposto na exportação. Na época nós tínhamos confisco cambial e outros, mas fez-se um fundo que na época chegou a nos anos 90, 5 bilhões de dólares, e com este fundo nós conseguimos administrar, dar suporte à produção brasileira e a todos os segmentos. Aqui é um exemplo do que foi investido em pesquisa, deveríamos investir muito mais, mas há muita pesquisa na iniciativa privada. Quais foram os resultados após estes investimentos todos que fizemos com relação a esse novo tempo? Nós tivemos uma reorganização do Parque Café. Só um exemplo: quando acabou o Instituto Brasileiro do Café e as cláusulas econômicas, nós produzíamos em média 7 sacas por hectare. Hoje a produção brasileira está com um nível de 25 sacas por hectare. Entre os cafés arábicas e os cafés conilons, que são chamados robustos, é a variedade robusta que nós produzimos no Brasil. E com isso veio um maior adensamento por área, que nós tínhamos aí 1.500, 2.000 árvores por hectare. Hoje uma agricultura moderna aplica em torno de 5.000 árvores por hectare, totalmente mecanizada. Com isso tivemos o resultado de uma melhor agricultura, irrigação, mecanização, aumento de produtividade, investimento em novas variedades e o que apareceu há pouco tempo, 15 anos mais ou menos, que o mercado é muito bem aceito, é o cereja descascado, chamado semi-wash. É um processo que hoje é muito bem aceito, é um café de altíssima qualidade e propicia a regiões que produzem um café de pior qualidade a ter alta qualidade. E a sustentabilidade, que é uma realidade. Aí nós vemos a diferença do investimento. Nós reduzimos o tamanho da área, com maior produtividade, havendo melhor otimização do processo. Com isso nós temos menor desperdício de área, respeito ao meio ambiente, respeito à sustentabilidade e maior produtividade. Que mostra, é um fato muito interessante, que no passado, com os sistemas antigos, os métodos antigos de agricultura, nós tínhamos variações impressionantes de safra para safra. Com o desenvolvimento de novos processos, novas condições, tem aqui alguns agrônomos brasileiros que podem confirmar, vejam como a estabilidade da produção aumentou no Brasil. Hoje praticamente é muito pequena a diferença que existe de um ano para o outro. Antigamente a diferença era quase a metade, um ano se produzia 10, outro ano se produzia 5. Hoje já há uma estabilidade e que nos dá muita tranquilidade para poder fornecer o café ao mundo.
Novamente, aqui a área cultivada demonstra uma redução com eficiência, como também, desculpem, o aumento da nossa área de robusta, chamada Conilon, para o momento, em relação ao arábica. Há 35 anos atrás, nós tínhamos praticamente 94% de arábica contra 6% de robusta. Hoje, o cenário é diferente, são 75%, arábica 25%, e com uma tendência ao crescimento. Eu, recentemente, estive em Milão, na reunião da Organização Internacional do Café, e as projeções para o robusta são impressionantes. O aumento, a tendência será 50%, 50%. Eu acredito que no Brasil hoje a torrefação brasileira já aplica praticamente meio a meio. Novamente, a distribuição por áreas no Brasil, por regiões, há uma mudança em função de questões climáticas, maior produtividade, mecanização. Hoje o estado de Minas Gerais é responsável praticamente por 51% da produção brasileira. O estado de Minas Gerais tem várias regiões. Você tem o sul de Minas, tem o Triângulo Mineiro chamado Cerrado, tem matas de Minas, com condições de topografia, clima diferentes, mas é extremamente produtivo, extremamente eficiente. Como o grande aumento no Espírito Santo. O Espírito Santo investiu muito em pesquisa, no desenvolvimento do robusta, e hoje é um grande produtor e tem um centro de pesquisa de excelência. Aqui, para os senhores terem uma ideia, para todos terem uma ideia, desculpe, os estados produtores, as devidas regiões, aqui é o sul de Minas, Minas Gerais, Triângulo Mineiro, Matas de Minas e Norte de Minas. Aqui no Espírito Santo, somente a área de montanha tem um pouco de arábica, o resto é praticamente robusta. O estado de São Paulo reduziu muito devido à industrialização, devido à cana-de-açúcar, devido ao etanol e outros produtos. E o Paraná, praticamente foi o norte do Paraná, que foi o famoso Paraná na produção do passado, chegava a ter 70%, 80%, hoje a produção é muito pequena. Houve um grande investimento também na irrigação. Veja, 15% de arábica já é irrigada no Brasil. Aliás, a água é um problema para todos nós, um problema muito sério. Não existe a facilidade de haver um incremento da irrigação no Brasil, porque cada dia as leis estão mais severas ambientais. As leis ambientais, algum dia, se possível, gostaria que os senhores verificassem no Brasil, são leis absolutamente severas. A mecanização da colheita anda a passos largos, nas regiões planas, funcionam com extrema competitividade. A renovação da cafeicultura de montanha, nós estamos partindo para o terraceamento, para poder mecanizar e uma melhor gestão do processo. Aqui é o exemplo da agricultura de precisão, com os cuidados com a mudança climática, a mecanização em montanha, aqui já pode se ver o terraceamento, e outros que são muito importantes em todos os sentidos. Eu volto a falar que a questão da água, muitas pessoas têm a impressão que grande parte das lavouras no Brasil são irrigadas, não é possível, existem limites, como também a questão da mecanização. Nas áreas de montanha existe mas devido a serem pequenos produtores, é um pouco diferente, favorece. Vamos falar um pouquinho sobre o nosso C-Café, o panorama de exportação, como temos desenvolvido. O Brasil, a estrutura do Brasil é muito interessante. Nós temos um sistema de armazenagem, sejam privados, cooperativas, federações, que trabalham magnificamente bem. Para os senhores terem ideia, hoje nós estamos esvaziando 22 a 23 armazéns de 200 mil sacas mês. A liquidez do Brasil são
ao redor de 3 milhões e poucos de exportação, mais 1,5 milhão de sacas de consumo interno. Nós damos uma liquidez ao mercado mensal produtor ao redor de 4,5 milhões de sacas. No transporte, nós estamos com as rodovias todas organizadas das regiões produtoras de café. É possível colocar a bordo, embarcar ou estar no destino final da indústria, seja do centro-oeste ou sul, ao redor de 48 horas estamos lá. Existe uma atual promessa do governo, maiores investimentos na área ferroviária, mas isso do governo nós não dependemos. Nós queremos que a iniciativa privada invista, e é o que está ocorrendo. O governo somente saúde e educação para nós. Os embarques, os portos brasileiros permitem que nós embarquemos até 3,5 milhões de sacas mês. Eu acredito que nós podemos chegar a 4 milhões de sacas por mês, temos estrutura para isso. E houve um grande investimento nesses últimos anos com relação à área portuária do Brasil. Tipo, quantidade de companhias de navegação, a quantidade de terminais portuários, cais, portos privados, houve um incremento brutal. Aí é um exemplo do que nós temos no porto, pela costa brasileira. Hoje nós fazemos cabotagem, o serviço de cabotagem está funcionando, mas a concentração da exportação é Porto de Santos, que é a minha cidade, e aqui nós temos 14 quilômetros de cais, de porto. Temos aqui o Rio de Janeiro, também exporta cafés, Vitória, e é onde há a maior concentração, fora os portos secos que nós temos no interior, que podem ser despachados diretamente para os portos da área marítima. Mostramos aqui a nossa evolução da exportação. Nós temos caminhado muito bem. Eu acredito que esse ano, calendário gregoriano, ano civil, nós devemos terminar esse ano com 36 milhões de sacas de café. Não vamos fazer mais devido ao problema da seca que nós tivemos no ano passado, que nós poderíamos ter sido mais agressivos. Quero lembrar que, além das exportações, nós temos que suprir um mercado forte interno. Há um crescimento generalizado e realmente muito procurado pelos cafés diferenciados. Aí são cafés de certificações, procedimentos, organização. Eu venho trabalhando com cafés arábicas de alta qualidade no Brasil desde 1987, que até então o Brasil não reconhecia a qualidade brasileira. Nós fizemos um trabalho muito grande nesses últimos 20, 25 anos e desenvolvemos uma qualidade superior, fantástica no interior, nas regiões produtoras, um trabalho fortíssimo junto a produtores. Aqui alguns dados. Nosso volume de exportação em 2014, 36,4 milhões. Nós temos 206 exportadoras no Brasil. As 20 maiores empresas exportadoras representam 73%, há uma concentração. As 50 maiores empresas exportadoras representam 93% e que exportam acima de 1 milhão de sacas são 11 empresas. Embarcamos 103.468 containers neste ano, 125 países e destinos. A quantidade de navios utilizados foram 349, esses outros dois números não interessam. Agora, demonstra ali a concentração. Santos, este ano, vai embarcar com 83% do café brasileiro. Já estou querendo importar o perfume. Agora, isso tudo não vale nada, porque quem nos paga realmente é o consumidor. Aquele que nos paga a xícara de café, a ponta principal, e é com eles que nós devemos ter total respeito, total cordialidade e fornecimento de um bom produto. Aqui eu vejo um gráfico muito interessante, que isso originou em Milão, que são 3 perspectivas de 10 anos para o consumo mundial.
uma, vamos falar assim, baixa ou pessimista, uma regular e uma alta. Se nós continuarmos com essa velocidade de cruzeiro que nós temos no mercado mundial, em 10 anos nós vamos poder estar consumindo 185 milhões de sacas de café, na perspectiva média. Na perspectiva baixa, 175 milhões. Isso, vocês vão ter uma palestra, acredito, muito interessante após a minha sobre a China, com o senhor do Café. Isso sem contar com o desenvolvimento dos países asiáticos. Em 2030, estimam que a China e a Índia irão ter a mesma quantidade de habitantes. Se nós conseguirmos desenvolvermos estes mercados, imagino que esses gráficos podem levar a que nível? O trabalho vai ser intenso para todos. Aqui voltando ao número dos países, os mercados tradicionais e os mercados emergentes. Me corrija, por favor, eu acho que a China está crescendo 10% ao ano, apesar de ser baixo o consumo, ao redor de 2 milhões de sacas ano. Mas imagine isso, a velocidade que vai poder ocorrer. E eu espero que a Índia e outros países asiáticos entrem no mesmo ritmo. Para nós isso vai ser muito importante. Com esse crescimento representa que o Brasil, em 10 anos, vai ser necessário nós produzirmos aí, dentro da fatia da pizza mundial que nós temos, que é ao redor de 37% a 40%, dependendo do ano. Isso representa para nós uma necessidade, um aumento de produção aí na ordem de 15 milhões de sacas de café ou mais. Não é fácil aumentar 15 milhões de sacas de café, em média. É uma perspectiva otimista, uma perspectiva interessante, e nós todos estamos juntos, todos os países produtores e consumidores. Para novas ideias, evidentemente, há necessidade de desenvolvimento para o sucesso, e temos um compromisso com os consumidores. Eu, como Secafé, como presidente do Secafé, temos um compromisso sério com todos os países. Apesar de termos elevados custos de produção, escassez de mão de obra e mudanças climáticas, nós queremos preservar a nossa atual participação de 1/3 parte do mercado global. Fortemente, estamos determinados a isso. Responder proporcionalmente ao crescimento previsto do consumo e continuar produzindo cafés em volumes crescentes de uma forma totalmente sustentável. Nós vamos fazer sérios investimentos, já estamos fazendo na questão sustentável. As leis, repito, as leis sociais, as leis ambientais no Brasil são extremamente severas e isso já é uma certificação à parte para quem compra café do Brasil. Agradeço, estou aberto a perguntas, eu espero que tenha sido feito dentro do tempo, ganhei 1 minuto. Obrigado.